Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos na página 91 da biografia de São Domingos, escrita pelo padre Lacordaire, capítulo 9. Terceira viagem de São Domingos a Roma. Confirmação da Ordem dos Pregadores por Honório III. São Domingos ensina no Palácio do Papa. Enquanto se procedia com rapidez a construção do convento de Saint-Romain, São Romão, sob a direção de Domingos, uma notícia inesperada veio contristar o coração do Santo Patriarca. Inocêncio III falecia em Perúgia a 16 de julho, e 2 dias depois o cardeal Conte, da antiga família dos Sabelli, após uma eleição precipitada, subia ao trono pontifício, tomando o nome de Honório III. Esta morte roubava aos interesses dominicanos um protetor certo e expunha-os a todas as eventualidades de um novo reinado. Inocêncio III pertencia a essa raça de homens que a providência concedera a Domingos para o apreciar e amparar. Era do mesmo sangue dos Azevedo, dos Toulouse e dos Montfort. Nobre constelação cujos astros se iam extinguindo, uns após outros. Azevedo foi o primeiro a desaparecer, levando consigo o entrecho interrompido dos seus heróicos projetos. E agora, depois de Domingos laboriosamente reunir os seus filhos sob os auspícios de Inocêncio III, desaparecia, por sua vez, esse grande Papa, sem consumar a obra sobre a qual prometera pôr o derradeiro selo. Esta prova, porém, foi de curta duração. Domingos, atravessando os Alpes pela terceira vez, conseguiu rapidamente do novo pontífice, apesar das dificuldades de uma nova administração, o prêmio devido aos seus longos trabalhos. A 22 de dezembro de 1216, aqui na minha edição tem um erro, está 1816, mas é 1216, foi a sua ordem confirmada por 2 bulas, cujo texto glorioso é o seguinte, em que ele vai citar a bula, a primeira e depois a segunda bula de Honório III, né? Então vamos lá ao texto de Honório III. Honório, bispo, servo dos servos de Deus, aos seus amados filhos Domingos, prior de São Romão de Toulouse, e aos religiosos presentes e futuros, fazendo profissão da vida regular, saúde e bênção apostólica. Convém colocar sob a proteção apostólica os que abraçarem a vida religiosa, com receio de que temerários atentados os desviem do seu intento ou, o que Deus não permita, destruam o poder sagrado da religião. Eis porque, amados filhos no Senhor, nós acedemos, sem dificuldade, aos vossos rogos, e pelo presente privilégio tomamos sob a proteção do bem-aventurado apóstolo Pedro e sob a nossa, a Igreja de São Romão de Toulouse, na qual vos consagrastes
ao divino serviço. Nós decretamos, em primeiro lugar, que a ordem canônica estabelecida nessa igreja, segundo Deus, e a regra de Santo Agostinho seja nela perpétua e inviolavelmente observada. E, além disso, que os bens legitimamente adquiridos por essa igreja, ou que lhe possam sobrevir, por concessão dos pontífices, munificência dos reis e dos príncipes, oferta dos fiéis, ou por qualquer outra forma legítima, permaneçam seguros e intactos nas vossas mãos e nas dos vossos sucessores. Nós julgamos, mesmo útil, designar por nome os seguintes bens, a saber, o próprio terreno onde está situada a igreja de São Romão, com todas as suas dependências, a igreja de Pouilly, com todas as suas dependências, a terra de Cassanel, a igreja de Notre-Dame de l'Escure, com todas as suas dependências, o hospício de Toulouse, denominado Arnaud Bérard, com todas as suas dependências, a igreja de Santa Trindade de Lobens, com todas as suas dependências, e os dízimos que o nosso venerável irmão Fux, bispo de Toulouse, com piedosa e previdente liberdade, vos cedeu com o consentimento do seu cabido, como se verá pelas atas. Que ninguém pense em vos exigir dízimos, quer sobre os campos que cultivais com as vossas próprias mãos, ou à vossa custa, quer sobre o produto do vosso gado. Nós vos concedemos, e recebais, e conserveis convosco, sem receio de contradição, os clérigos e seculares, desejosos de abandonar o século, contanto que não estejam ligados por outros compromissos. Nós proibimos que os nossos religiosos, depois de sua profissão, passem para outra regra, sem licença do seu superior, a não ser para abraçar uma forma de religião mais austera, e que ninguém aceite esses desertores sem o vosso consentimento. Tereis de providenciar, ao serviço das igrejas paroquiais que vos pertencerem, escolhendo e apresentando ao bispo diocesano padres dignos de obterem dele o governo das almas, e que perante ele fiquem responsáveis pelas causas espirituais, e perante vós pelas temporais. Nós proibimos que se imponha à vossa igreja novos e desusados encargos, e que lance contra vós sentenças de excomunhão ou de interdito, a não ser por causa manifesta e racional. Se lançassem um interdito geral, podeis celebrar o ofício divino em voz baixa, sem toques de sino, a porta fechada, depois de haver disposto fora os excomungados e os interditos. Quanto ao cisma, aos santos olhos, quanto ao crisma, aos santos olhos, a consagração dos altares ou das basílicas, a ordenação do vosso clero, tudo recebereis de vosso bispo diocesano, se todavia for católico, estiver na graça e comunhão da Santa Sé, e consinta em vô-las conceder sem injustas condições. Caso contrário, dirigir-vos-eis a qualquer bispo católico que vos aprover escolher, contanto que esteja na graça e comunhão da Santa Sé, e ele satisfará os vossos pedidos pela virtude da vossa autoridade. Nós vos concedemos a liberdade de sepultura na vossa igreja, ordenando que ninguém se oponha à devoção e última vontade daqueles que desejarem ser nela enterrados, contanto que não estejam excomungados nem interditos. Isso sem prejuízo do direito das igrejas a quem pertençam os emolumentos dos enterros. Por vossa morte ou dos vossos sucessores no cargo de superior dessa mesma casa, que ninguém pretenda ao governo por fraude ou violência, mas tão somente aquele que houver sido escolhido por consentimento de todos ou da maior e melhor parte dos religiosos, segundo Deus e a ordem de Santo Agostinho. Nós ratificamos igualmente as liberdades, imunidades e usos racionais já muito introduzidas na vossa igreja e conservadas até hoje, querendo para sempre que sejam invioláveis. Que nenhum homem ouse, pois, incomodar essa igreja, tirar ou reter os seus bens, diminuí-los ou fazer deles assunto de vexames.
mas que se conservem intactos, para uso e amparo daqueles a quem forem concedidos, com a reserva da autoridade apostólica e a justiça canônica do bispo diocesano. Se qualquer pessoa, eclesiástica ou secular, conhecedora dessa Constituição que acabamos de escrever, não receia infringi-la, e sendo de mau estado pela segunda e terceira vez, se recuse a dar satisfação, que esta seja destituída de todo o poder e honras, e saiba que se tornou ré perante o juízo divino de uma iniquidade, que fica apartada da comunhão do corpo e sangue de nosso Deus, Senhor e Redentor, Jesus Cristo, e que no juízo final sofra uma pena severa. Aqueles, ao contrário, que conservarem a essa casa os seus direitos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com eles. Que recebam na terra o fruto de uma boa ação e do juízo supremo uma recompensa eterna. Assim seja. Assim eram os documentos dos papas, né? Claro, detalhado, sem dubiedade, né? Esse é Honório III. A segunda bula, documento tão curto quanto profético, é concedida nos seguintes termos. Segunda bula de Honório. Honório, bispo, servo dos servos de Deus, ao seu amado filho Domingos, superior de São Romão de Toulouse, e aos nossos religiosos que fizeram ou farão profissão da vida regular, saúde e bênção apostólica. Nós, considerando que os religiosos de vossa ordem serão os campeões da fé e as verdadeiras luzes do mundo, confirmamos a vossa ordem com todas as suas terras e bens presentes e futuros, e tomamos sob o nosso governo e proteção essa mesma ordem com todos os seus bens e direitos. Bula curta, né? E profética, né? Serão os campeões da fé e as verdadeiras luzes do mundo, né? Então voltamos aqui para o padre Lacordaire, né? Essas duas bulas foram concedidas no mesmo dia em Santa Sabina. A primeira, além da assinatura de Honório, tem mais as de 18 cardeais. Por mais favorável que fosse a sua redação, contudo os desejos do Domingos ainda não estavam todos satisfeitos, porque ele queria que o nome da sua ordem só por si fosse um testemunho perpétuo do fim que se propusera instituindo-a. Desde o princípio do seu apostolado, sentira prazer na denominação de pregador. Vê-se por um ato de homenagem a que assistira a 21 de junho de 1211, que se servia de um selo onde estavam gravadas essas palavras: selo de Frei Domingos, pregador. Quando veio a Roma, no tempo do concílio de Latrão, propunha-se, diz o bem-aventurado Jordão de Sax, obter do Papa uma ordem de homens que estivessem no o exercício e nome de pregadores. Deu-se mesmo nessa época um fato notável. Inocêncio III, que havia pouco animara Domingos por uma aprovação verbal, precisou escrever-lhe. Chama um secretário e disse-lhe: escrevei sobre tal e tal assunto a Frei Domingos e seus companheiros. Refletindo, porém, um momento, disse: escrevei antes da seguinte forma: a Frei Domingos e aos que com ele estão pregando no distrito de Toulouse. Depois, refletindo novamente, disse: escrevei assim: a mestre Domingos e aos frades pregadores. Todavia, Honório, nas suas bulas, abstivera-se de dar qualquer denominação à nova ordem. Foi, sem dúvida, para reparar esse silêncio que ele, um mês depois, a 26 de janeiro de 1219, ditou as seguintes cartas. Honório, agora são cartas, né? Honório, bispo, servo dos servos de Deus, aos seus amados filhos,
o superior e os religiosos de São Romão, pregadores em Toulouse, sua saúde e bênção apostólica. Nós rendemos devidas ações de graças ao dispensador de todos os dons, por aquele que vos concedeu e no qual esperamos ver-vos perseverar até o fim. Devorados interiormente pelo fogo da caridade, espalhais exteriormente um perfume admirável que deleita os corações sãos e dá saúde aos que estão enfermos. Oferecei-lhes, como médicos hábeis que sois, as mandrágoras espirituais que os livram da esterilidade, isto é, a semente da palavra de Deus, inflamada por uma eloquência salutar. Servos fiéis, o talento que vos foi confiado frutifica nas vossas mãos e com usura os restituireis ao Senhor. Atletas invencíveis de Cristo, vestis o escudo da fé e o elmo da salvação, sem temer os que podem matar o corpo, empregando magnanimamente contra os inimigos da fé essa palavra de Deus que penetra mais que a lâmina mais aguda, e desprezando as vossas almas deste mundo para as encontrar na vida eterna. Mas como é o fim, e não o combate, que dá a coroa, e como só com a perseverança é que se recolhe o fruto de todas as virtudes, nós vos rogamos e ardentemente vos exortamos a caridade por meio dessas cartas apostólicas, assim como que, para a remissão dos vossos pecados, vos fortaleçais cada vez mais no Senhor, que espalheis o Evangelho em todo o tempo e que finalmente desempenheis plenamente o dever de evangelistas. Se por esse motivo sofrerdes tribulações, suportai-as, não somente com igualdade de alma, mas regozijai-vos e triunfai como apóstolo de haverdes sido julgados dignos de sofrer opróbrios pelo nome de Jesus Cristo. Pelo apóstolo aqui, por São Paulo, né? Porque essas ligeiras e curtas aflições hão de produzir um peso imenso de glória, com o qual não tem comparação os males do tempo. Rogamo-vos igualmente nós, que vos guardamos no coração como filhos muito especialmente amados, que intercedais por nós junto de Deus, com o sacrifício de vossas orações, a fim de que Ele, porventura, conceda aos vossos sufrágios o que não obtemos por nossos próprios merecimentos. Beleza essa carta, né? Belíssima. Essa carta do Papa a São Domingos, né? Que carinho, né? Que ele tinha pela ordem e pelo frade, né? Foi assim que o exercício e o nome de pregadores foram atribuídos pontificalmente aos religiosos dominicanos. A graduação dos 3 documentos que acabamos de citar é muito notável. Na bula maior, resolvida em consistório e assinada pelos cardeais, não se trata de forma alguma do fim da ordem. Simplesmente a designam como uma ordem canônica sobre a regra de Santo Agostinho. A segunda bula, na sua brevidade, é mais clara. Chama os filhos de domingo campeões da fé e verdadeiras luzes do mundo. Finalmente, o terceiro diploma qualifica-os abertamente de pregadores, louva-os pelos seus passados trabalhos apostólicos e anima-os a continuá-los no futuro. O mistério desses documentos tem exercitado a perspicácia dos historiadores. Procuravam, sobretudo, saber as razões por que o soberano pontífice dera 2 bulas sobre o mesmo assunto no mesmo dia. Conjecturaram que a primeira era destinada a ficar nos arquivos da ordem, a segunda a servir-lhe como uma espécie de passaporte diário. Mas terá, porventura, uma ordem solenemente aprovada pela Santa Sé. Necessidade de apresentar uma bula
a quantos se apresentarem? Não traz ela consigo mesma a sua autenticidade? E no caso de a contestarem, não será evidente que o documento necessário é aquele que contém as suas liberdades e privilégios, um documento de poucas linhas que não determina a sua situação canônica? Há de resto, no progressivo reconhecimento dos pregadores, uma singularidade que nos leva a uma outra explicação. Parece-nos provável que na corte pontifical existisse qualquer oposição ao estabelecimento de uma ordem apostólica que fosse essa a causa do silêncio absoluto da bula principal sobre o fim da nova religião autorizada por ela. Porém, instado por Domingos e inspirado por Deus, o soberano pontífice, no mesmo dia, assinou uma declaração da razão particular que o dirigira, e um mês mais tarde julgou conveniente não guardar mais reserva na expressão de seu pensar e da sua vontade. A 7 de fevereiro seguinte, Honório III confirmou, por um breve, formal, uma disposição da sua primeira bula. Era aquela que proibia aos pregadores abandonarem sua regra por outra, a não ser que fosse mais austera. Tendo Domingos, desse modo, obtido de Roma tudo quanto esperava, sentia desejo de voltar para junto dos seus. Mas a quaresma, que estava quase a começar, deteve-o. Aproveitou a ocasião para exercer na capital do mundo cristão o ministério apostólico que acabava de lhe ser confiado. O resultado que obteve foi enorme. Então ele pregou em Roma, né? Já que ele era pregador, estava na quaresma, né? Época das grandes pregações, né? A Idade Média, na quaresma, era a época dos grandes pregadores, né, viajarem pelas cidades, né? E os maiores eram disputados pelas cidades, né? Como convidados dos bispos, né? Normalmente. Tem um capítulo muito bonito do livro Outono da Idade Média, do Huizinga, né? Em que ele fala dessas pregações, né? Os quaresmali, os sermões quaresmais, né? Como que os grandes pregadores, né? Eram disputados, né? Para pregarem na diocese do bispo tal, né? Então isso era uma coisa que perpassava a Idade Média, era uma característica extraordinária da Idade Média, né? Então, aproveitou a ocasião para exercer na capital do mundo cristão o ministério apostólico que acabava de lhe ser confiado. O resultado que obteve foi enorme. Explicou as epístolas de São Paulo no próprio palácio do Papa, na presença de um numeroso auditório. Esse fato nos mostra que ele, além da sua controvérsia com os hereges, seguia nas suas prédicas o método dos doutores da Igreja, explicando ao povo as Sagradas Escrituras não em frases soltas, apanhadas aqui e ali, mas com ordem, de forma que a história, o dogma e a moral se amparassem mutuamente, e que a instrução fosse a base da eloquência. O púlpito é, com efeito, uma escola de teologia popular. É dele que, pelos lábios do sacerdote, iniciado em todos os mistérios da ciência divina, desliza sobre o mundo a abundância da eterna doutrina, com a tradição do passado e as esperanças do futuro. Conforme essa corrente aumenta ou diminui, assim cresce ou diminui a fé sobre a terra. Domingos, escolhido por Deus para reanimar o apostolado da Igreja, pesara sem dúvida as condições da palavra evangélica,
e a julgar pela primeira experiência que fiz em Roma, em pleno vigor da vida, podemos ajuizar que ele ligava grande valor à explicação seguida das Sagradas Escrituras. Uma instituição memorável veio confirmar o fruto do seu ensino. O Papa, desejoso que esse ensino não fosse vantagem passageira para o povo romano e, sobretudo, para as pessoas da sua corte, a quem era principalmente destinado, erigiu-o em um cargo perpétuo, cujo titular se ficou chamando Mestre do Sagrado Palácio. Domingos foi o primeiro revestido desse cargo, e os seus descendentes têm até hoje desempenhado com honra. Os dominicanos, né? O tempo tem aumentado muito os deveres e os direitos de pregador e doutor, abrindo no Vaticano uma escola espiritual. O mestre do Sagrado Palácio tornou-se o teólogo do Papa, o censor universal dos livros impressos ou introduzidos em Roma, o único com poder de conferir o grau de doutor na Universidade Romana, o incumbido de escolher aqueles que têm de pregar na presença do Santo Padre, nas solenidades, funções estas realçadas, ainda por grande número de privilégios honrosos, cuja herança se tem invariavelmente transmitido de uns filhos de Domingos para os outros. Esse parágrafo aqui é muito interessante porque, além das informações, né, eu, antes de ler esse livro, eu não sabia desse cargo no Vaticano, né? E muito menos que São Domingos tenha sido o primeiro a ocupá-lo, né? Mestre do Sagrado Palácio. Mas aqui nós temos aqui um comentário do padre Lacordaire, né, sobre a função da pregação, né? O padre Lacordaire, da ordem dos pregadores, obviamente, né? Mas aqui também é de um grande pregador, né? O Lacordaire foi um grande pregador, né? Ele foi por muitos anos, né, digamos assim, o pregador oficial de Notre-Dame de Paris, né? E ele arrebatava as pessoas, né, com as suas pregações, né? Então, nesse sentido, ele é um dominicano, né? Um frade pregador, né? Então, essa eloquência, né? Esse método da pregação, né, dos dominicanos, né, ele foi herdeiro disso, né? Então ele fala com autoridade aqui sobre essa pregação, né? Interessante que esse mestre do Sagrado Colégio, né, é o censor universal dos livros impressos, né? Então, inclusive depois, mais tarde, né, no século XVI, envolvidos com o Index Librorum Prohibitorum, né? Único com poder de conferir grau de doutor na Universidade Romana. Interessantíssimo isso, né? Então, veja como a estada de Domingos, né, a terceira viagem dele a Roma, foi tão frutífera. Ao mesmo tempo que o Santo Patriarca se tornava conhecido em Roma pelas suas pregações, frequentava também a casa do cardeal Ugolino, bispo de Ostia. Ugolino, da nobre família dos Conti, era um ancião venerável, ilustre, por 20 anos de púrpura e 73 anos de vida. Era o amigo de São Francisco de Assis, que lhe profetizara a tiara,
e que muitas vezes lhe escrevera nesses termos: ao reverendíssimo Padre e Senhor Ugolino, futuro bispo do mundo inteiro e pai das nações. Apesar da sua avançada idade, sentiu-se atraído para Domingos, como já se sentira para Francisco, e no seu coração, ainda novo, achava capacidade para amar a ambos com igual afeto. É privilégio de certas almas serem até o último suspiro férteis em ardentes emoções. E com Domingos ocorreu de nunca lhe suceder perder uma afeição sem conquistar logo outra. O velho cardeal Ugolino, que estava destinado a morrer quase centenário sobre o trono pontifical, fora-lhe por Deus concedido para ser o seu guia para o túmulo e o protetor da sua memória, para celebrar as suas exéquias com a piedosa devoção do amigo e para gravar seu nome no livro dos santos com a infalibilidade do pontífice. Nem foi esse o único fruto destas ilustres relações. Então ele foi papa e canonizou São Domingos, né? Havia em casa do cardeal um jovem italiano chamado Guilherme de Montferrat, que viera a Roma para ali passar as festas da Páscoa. A vista e os discursos de Domingos moviam extraordinariamente esse mancebo e acabaram por lhe inspirar as resoluções que ele próprio nos narra do seguinte modo. Aqui é o Guilherme de Montserrat. Há de haver 16 anos que eu vim a Roma passar o tempo da quaresma, e o Papa hoje reinante, que nesse tempo era bispo de Ostia, recebeu-me em sua casa. Nesse mesmo tempo, Frei Domingos, fundador e primeiro superior da Ordem dos Pregadores, estava na corte romana e vinha a miúdo visitar o bispo de Ostia. Isso deu-me a ocasião de conhecê-lo. A sua conversa agradou-me e comecei a afeiçoar-me a ele. Falávamos muitas vezes sobre coisas que diziam respeito à nossa salvação e à salvação dos outros. Parecia-me que nunca encontrara um homem mais religioso, embora na minha vida tivesse já falado com muitos que o eram. Porém, nunca vira nenhum com tão grande zelo pela salvação do gênero humano. Fui no mesmo ano estudar teologia em Paris, porque combinara com ele que depois de estudar 2 anos e depois de ele também ter terminado o estabelecimento da sua ordem, iríamos juntos trabalhar na conversão dos pagãos da Pérsia e dos países setentrionais. Aqui ele cita da onde ele tirou essa parte aqui de uma das biografias, né, escritas de São Domingos. Deste modo, conquistava Domingos o coração dos velhos e dos novos, e apenas se confirmara a sua ordem, já ele pensava em abrir-lhe em pessoa as portas do norte e do oriente. A sua alma, comprimida dentro da Europa civilizada, anelava pelos povos que o cristianismo ainda não iluminara. Ansiava por acabar a sua carreira no meio deles e selar o seu apostolado com o selo do martírio. Uma visão que teve veio animá-lo nesses seus ardentes projetos. Um dia, em que orava em São Pedro, pela conversão e extensão da sua ordem, sentiu-se arrebatado em êxtase. Apareceram-lhe os 2 apóstolos São Pedro e São Paulo. O primeiro apresentou-lhe um cajado, São Pedro, né? Um cajado. O segundo, São Paulo, um livro. E ao mesmo tempo ouviu uma voz que lhe dizia: vai pregar, pois para isso foste chamado. Na mesma ocasião, viu os seus discípulos que 2 a 2 percorriam o mundo inteiro evangelizando-o. Desse dia em diante,
trouxe sempre consigo as epístolas de São Paulo e o Evangelho de São Mateus, e quer estivesse em viagem, quer em qualquer cidade, andava sempre de cajado na mão. Então, terminamos aqui a história da terceira viagem, né? De Domingos a Roma, a mudança no papado de Inocêncio III para Honório III e da estada de São Domingos, né? na Quaresma em Roma, né? E as suas pregações, né? A gente não consegue imaginar, né? Como é que eram essas viagens a Roma, né? E como é que era Roma nessa época, né? E como é que era a corte do Vaticano nessa época, né? Corte complexa, né? E sempre foi assim, né? O Vaticano sempre foi de uma complexidade muito grande, né? Vocês perceberam aqui que a própria negociação para aprovação da ordem, né? O Honório III escreve uma bula assinada por 18 cardeais. Nessa bula ele não fala nada especificamente sobre a ordem. Escreve uma segunda bula, que aí só ele assina. Depois escreve uma carta. Então isso tudo faz parte de uma dança, né? Política no Vaticano entre o Papa e os cardeais, né? Sempre foi assim, né? Mas o que é mais extraordinário, né, é que São Domingos, por onde ele passava, né, seja nas aldeias do sul da França, né, ou nas grandes cidades do sul da França, né, seja em Roma, né, ele era um homem extraordinário, né? Que a todos atraía, né? E todos queriam conversar com ele, né? Por causa disso, né? Essa pequena testemunho, né, de Guilherme de Montferrat sobre Domingos é muito interessante, né? Porque, veja, Domingos combina com ele de irem os dois pregar na Pérsia para os muçulmanos, né? E para os países do norte. Domingos tinha mesmo essa intenção, né? Ele tinha a intenção de expandir a ordem, mas ele via também a sua própria o seu próprio papel nisso, né? Ele queria ir, né? Claro que ele nunca foi, mas por causa simplesmente por causa do gerenciamento da ordem dele, né? E no próximo capítulo nós vamos ver exatamente a história dessa expansão, né, da ordem, porque uma vez fundado, né? E aí começam a se dispersar aquelas pessoas que em torno dele se aglutinaram para a formação da ordem, né? Então é isso. Eu vou terminar aqui porque não tem sentido. Os capítulos são pequenos, né? E não tem sentido parar agora num capítulo intermediário, né? No próximo capítulo a gente vai ver exatamente essa expansão, a dispersão pela Europa, né? E depois pelo mundo. Tá certo? Então, eu pergunto se tem alguma observação, alguma pergunta. Ana Paula levantou a mão. Oi, professor. Tudo bom? Opa, Márcio. Sou eu. Bom, eu estava comentando, a gente assiste aqui, eu e a Ana Paula, né? E a gente troca as impressões. E ela até falou assim,
Frei Domingos, né, São Domingos, se ele fosse para persa, ele teria conseguido. Ah, sim, tem dúvida. Ele teria conseguido converter os persas. E o interessante também, eu falei com ela, mas por quê? Assim, pelo jeito dele, né, um jeito simples, despojado, né? E isso é muito interessante porque os franciscanos também, né, pelo que a gente andou vendo sobre eles, eles também tinham esse modo de se apresentar também, né, e de ensinar, de pregar, né, depois, não sei se você vai chegar a falar também de Santo Antônio, que foi um dos grandes pregadores franciscanos também numa outra parte do sul da França e no norte da Itália. Mas o fato é que me fez lembrar aquela frase que é atribuída a São Francisco de preguem o evangelho a todas as criaturas, se necessário usem palavras. Então, para ver como que é importante esse apostolado do bom exemplo. Né? E nós estamos cheios de apóstolos hoje em dia que a coisa que eles não usam muitas vezes é o bom exemplo, uma abordagem nessa simplicidade, desse despojamento. Aí, como sempre, eu gostaria de deixar com o senhor a palavra se o senhor quiser falar mais alguma coisa a respeito. Pois é, essa frase de São Francisco é extraordinária. O apostolado que, se necessário, use as palavras, né? Pois é, assim, essa coisa desapareceu, né? Muito, porque primeiro, porque assim, os apóstolos, principalmente os que a gente vê hoje, os, enfim, considerados apóstolos, né, que fazem o apostolado, clérigos ou fiéis leigos, né, eles perderam a noção das virtudes cristãs, né? Enfim, e segundo porque com isso também o povo perdeu, né? Então, vocês imaginam assim, se a gente vai para a missa de domingo, não é? E encontre lá na porta da igreja, sem a gente saber, né, um mendigo lá, e muito conversador, e muito interessante, desses que depois entra para assistir a missa, muito piedoso, a gente observa esse mendigo muito piedoso, né? Que vai inclusive, entra na fila da comunhão, comunga, né? E que tem um papo muito interessante, mas ele parece a nós apenas um mendigo, né? Imagina se qual que seria a nossa reação em relação a esse mendigo, né? E agora a gente compara, imagina que esse mendigo fosse São Francisco de Assis, né? A gente teria notado, né? A gente teria, a nossa bússola hoje, ela não está mais atraída pelas coisas essenciais. Nós somos sempre atraídos pela aparência, né? A aparência de humildade, por exemplo, a gente já falou isso muito aqui, né? Para nós hoje, é uma coisa completamente distante, por exemplo, da virtude da humildade, né? Nós consideramos humilde um arremedo, né, de humildade, aquela pessoa que fala baixinho, que põe o pescoço assim meio de lado, assim, né? Eu lembro de tanta gente, né, porque eu sou mais velho, né? Eu lembro de tanto bispo. Por exemplo, eu lembro de um bispo revolucionário, marxista, da pior qualidade, né? Mas ele tinha esse estereótipo de pessoa humilde, né? Era um
um cara que fez muito mal para a igreja, né? Um cara chamado Dom Pedro Casaldaglia, né? Envolvido em guerrilha, enfim, uma série de coisas, né? Mas as pessoas olhavam para ele e achavam que aquele bispo era humilde, né? Então, mesmo... O que eu quero dizer, eu estou enrolando aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que hoje, se uma pessoa surgir que demonstre realmente as grandes virtudes cristãs nela própria, as pessoas em torno dela não vão perceber. Esse é o grau da nossa crise, né? As pessoas... Ontem nós estávamos discutindo um pouquinho isso na leitura do Romano Amério. As pessoas, elas querem perceber sofisticação, elas querem perceber sutilezas na pessoa, elas não querem perceber as virtudes cristãs. As virtudes cristãs hoje não exalam mais o perfume que antes o Papa Honório falava aqui para São Domingos, né? Essa coisa de exalar o perfume, né? Das virtudes cristãs, né? Hoje nós estamos num beco sem saída, né? É muito difícil adquirir as virtudes cristãs, todos nós sabemos. Mas à medida que a gente adquire e começa a praticá-las, isso seria um ótimo método para a conversão das pessoas em torno de nós. Mas as pessoas, elas perderam a bússola, elas perderam esse sentimento dessas virtudes cristãs. Elas procuram em nós os sinais dessas virtudes deformado, né? Tem uma parte do livro do Ortodoxia, do Chesterton, que ele faz uma análise disso, da forma chestertoniana, né? Ele diz assim, mais ou menos assim: as virtudes cristãs, elas ainda sobrevivem no mundo. E mais, elas é que mantêm o mundo. Mas elas estão enlouquecidas. Então ele usava essa forma de dizer o que eu estou querendo dizer aqui. Então ele dizia assim, elas enlouqueceram. Então ele dava o exemplo da humildade, inclusive. Ele dizia assim, a humildade, ela se deslocou da onde ela tinha que estar, que é ele dizia, órgão da ambição. Então a humildade, ela devia estar no órgão da ambição, controlar o órgão da ambição, né? Para o intelecto, né? Então ela se deslocou da vontade para o intelecto. Então hoje, dizia Chess, na época dele, como é que você identifica o humilde? Você até identifica o humilde naquele homem que diz a barbaridade de que ele é tão humilde, que ele é humilde no conhecimento que ele tem. Ele diz assim para você, olha, eu acho isso, mas pode ser que eu esteja errado. Então ele tenta demonstrar essa humildade dele no órgão intelectual e não no órgão da ambição. Esse mesmo homem que fala isso, ele se mostra extremamente ambicioso. Então, o que nós vivemos hoje é essa situação. Nós não conhecemos as virtudes cristãs, não praticamos as virtudes cristãs e não identificamos as virtudes cristãs nas pessoas, porque
nós estamos enlouquecidos. Né? Então, esse apostolado, que era, digamos assim, efetivo para uma época sã, para uma época de sanidade mental, né? Hoje ele é muito difícil, porque ele é muito recomendável sempre, né? Mas porque quem não tem a virtude cristã não pode ensinar nada para ninguém, né? Ou quem não tem um resquício da virtude cristã não pode ensinar. Mas essa é a nossa situação. As pessoas reconheciam isso nas outras, em épocas passadas, né? Mas hoje as pessoas não reconhecem isso, né? Eu lembro também de outra figura terrível no Brasil, também identificada como uma pessoa muito humilde, né? Que é aquele cardeal terrível lá de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes. Aquela pessoa, eu não conseguia nem ouvi-lo falar, né? Porque ele tinha uma gosma na fala, um negócio tão asqueroso, porque ele cumpria o ritual do humilde, né? Ele cumpria o ritual do humilde. Então ele parecia a todos humildes, né? Outra pessoa. Então as pessoas identificavam nele as virtudes cristãs, né? Outra pessoa, né? Agora eu vou falar de um leigo, de um ser normal, né? Sem cargos eclesiásticos. Dom Paulo Evaristo Arnes foi cardeal, né? Dom Pedro Casaldaglia foi bispo, né? Mas tem um outro grande humilde aqui no Brasil, que todos assim admiravam na época, é o tal de Betinho. É Betinho? Acho que é Betinho, irmão do Enfio, que fez uma campanha pela fome, etc, etc. Morreu tragicamente novo, eu não sei de que doença, mas enfim. Esse tal de Betinho também fez sucesso, né? Hein? Ele era hemofílico e contraiu AIDS com transfusão de sangue. Pois é. Então, esse era o outro humilde aqui no Brasil, né? Então vocês vejam, as figuras humildes, né? Eu estou dando o exemplo da humildade porque é mais, digamos assim, é mais claro, né? Na nossa sociedade, né? Então essas pessoas, eu brinco às vezes, né? Elas têm orgulho da sua humildade, né? Então, sem falar de papas, né? Não vamos falar de papas, não, porque, enfim. Mas essas figuras, então, até essa forma efetivíssima de apostolado é difícil fazer hoje, né? Por causa disso, né? Por causa da confusão mental das pessoas, né? Então, é isso, né? Nós perdemos a capacidade de sentir o aroma das virtudes cristãs. Perdemos. Tem um texto, gente. Tem um texto fundamental que vocês deviam ler. É um texto que está num dos capítulos. Eu já li esse texto há muito tempo. Reli. Num dos capítulos de um livro do C.S. Lewis, que era anglicano, né? Mas esse texto é primoroso. É o texto sobre a humildade. Ele está no livro que foi traduzido. Ele foi traduzido uma vez pela Quadrante, que era a edição que eu tinha aqui, como Mero Cristianismo. Depois ele foi
traduzido por outra editora que tem o título Cristianismo Puro e Simples, alguma coisa assim. Esse texto do C.S. Lewis é primoroso sobre essa virtude especial, né? E dá a dimensão para a gente de como é que a gente não mais percebe essa virtude e as outras todas, né? Nas pessoas. Veja, eu vou dar um outro exemplo, né? O exemplo de como que a quem nós hoje chamamos de homem piedoso ou mulher piedosa. É muito curioso isso, né? Porque acontece com a piedade, né, cristã, a mesma coisa que acontece com a humildade. Né? A gente fica reparando para dar o título de pessoa piedosa a uma pessoa, a gente fica reparando só as coisas externas dela. Não é? Que talvez um homem piedoso demonstrasse esse comportamento físico, né? Mas tem pessoas histriônicas que querem demonstrar a sua piedade só externamente e fazem atos assim tão teatrais, né? E a gente cai nesse teatro, né? Ao passo que outra pessoa que estivesse do lado dela, mas que não estivesse fazendo as ações que ela estivesse fazendo, a gente não encararia como homem ou mulher piedosa. Que é outra coisa que está completamente defasada hoje. Né? Se a gente lê os grandes mestres escritores santos sobre piedade, a gente vai ver quanto a gente está enganado sobre a piedade, né? Quanto que a gente se engana sobre essa espécie de virtude, né, cristã. Então é isso, Márcio. Eu tenho absoluta certeza de que comportamentos eles falam muito mais a alma das pessoas do que as palavras. E tenho até certa experiência pessoal, não porque meu comportamento seja maravilhoso nem nada não, mas na medida em que você começa a se comportar minimamente como católico, em ambientes até não católicos, as atenções se voltam para você. Né? Eu tive essa experiência na universidade. Né? Mas assim, não é porque eu era um exemplo de... Não, é porque você faz algumas coisas diferentes. Né? Você faz, por exemplo, o sinal da cruz antes de almoçar num restaurante da universidade. Aquilo chama uma atenção incrível. Né? As pessoas olham para você como se estivesse olhando para um ET. Né? E às vezes chama atenção. Né? Uma vez eu estava com um professor mais velho, até do que eu, almoçando, um professor de uma outra área lá na faculdade de engenharia, e eu me persignei antes do almoço. Ele viu aquilo, ficou caladinho. Depois, no decorrer do nosso almoço, conversando sobre várias coisas, ele virou para mim e falou assim: olha, eu notei que você se persignou lá antes do almoço e tal, e eu queria te dizer que eu lembrei da minha avó. Minha avó era muito católica e tal. Aí começou a conversar sobre a vida dele. Então você vê que aquilo
Eu não conversei nada sobre catolicismo, nada. Nós estávamos conversando sobre engenharia, política da universidade, etc, etc. Mas aquilo ficou dentro dele. E num momento, durante esse almoço, ele pôs para fora, né? Então esse tipo de comportamento atinge profundamente as pessoas. Mas nessa loucura do mundo, enfim, né? É isso que eu tenho para dizer. Só confusão na minha cabeça, viu, Márcio? Você desculpa, mas... Cristina tá... Já que o senhor liberou sua confusão, vou liberar a minha também. Não, professor, o senhor usa uma expressão tão boa que é aroma. Aroma das virtudes cristãs. E o senhor pergunta se a gente encontraria isso no mundo. De novo, eu lido com minhas reminiscências, com tempos e lugares que eu não identifico com precisão, mas que eu diria assim, de repente percorrendo algum corredor, ou rua, ou ambiente institucional, passa uma freira e um padre, você está correndo, você para, anda devagar e bate a cabeça ou faz algum cumprimento respeitoso. O aroma vinha deles. Vinha deles. O ambiente conventual, ele tinha uma... Eu vou usar uma palavra aqui que o espírita gosta. Emanação. O entorno do convento tinha uma emanação. É o aroma. É isso que eu acho que talvez seja o problema. Mudaram também os religiosos, sabe, professor? Eu dei exemplo de dois aqui, Dom Pedro Casaldaglia e Dom Paulo Evaristo Arnes. Que para mim são... Nossa, hoje o senhor arrumou assim, uns Dom Pedro Casaldaglia, Betinho. Não, pensa. Nossa, mãe. O próprio Enfio, né, irmão dele. Os formadores, ninguém sabe disso, mas eles são... Helder Câmara, são os formadores do catolicismo brasileiro, dessas décadas atuais, foram essas pessoas. Foram. A irmã do Dom Paulo Evaristo Arnes, com aquela campanha dela de alimentar, fazer farinha de não sei o quê para... Não. Tomaram conta do Brasil, né? Não, e toda a família deles, né? Eles estão metidos em vários escândalos aí, né? Atuais, né? Não sei se vocês sabem. Mas nem quero entrar nesse... sobrinho, primo, neto, não sei das quantas. De toda essa família Arnes, né? Com as fundações, com essas APAI, né? Que, enfim... Tá tudo metido... A APAI, por exemplo, tá metido em várias coisas por causa inclusive da esposa daquele futuro candidato, né? O Sérgio Moro, enfim, mas assim, Dom Helder Câmara, gente, Dom Helder Câmara, ele era digamos assim, ele era eu ouvi aí o Renato falar do nome de Dom Helder Câmara, né? Dom Helder Câmara era o símbolo da humildade em pessoa, né? O símbolo da humildade em pessoa. Eu estive, não o conheci pessoalmente, mas eu estive presente numa solenidade em que Dom Helder Câmara estava presente, porque foi o seguinte: Dom Helder Câmara foi escolhido patrono de uma turma de engenheiros eletricistas que essa turma formou um pouco antes de mim. Então eu era aluno e fui nessa cerimônia de formatura. E estava lá o Dom Helder Câmara como patrono. E eu vi o homem pessoalmente, né? E ele inclusive para mim, na época, ele era o símbolo, quer dizer, era a humildade encarnada. Todo mundo via assim, né? Todo mundo... Enfim. Então,
nós perdemos o rumo, né? Essas pessoas, elas, essas e mais algumas pessoas, né? Elas é que no Brasil instituíram o tal espírito do Vaticano II, né? É delas que nós devemos, é a elas que nós devemos essa aplicação. Dom Helder Câmara, mesmo antes da Missa Nova, ele já introduzia modificações na missa. Depois da promulgação da Missa Nova, a Dom Helder Câmara foi o introdutor do pandeiro, do tamborim. Se vocês lerem as crônicas do Nelson Rodrigues, vocês vão ver, né? Isso tudo com aquele ar de humilde, né? Falando baixinho, né? Ele falava muito baixinho. Ele tombava a cabecinha dele assim pro lado, né? E podem esperar, né? Existe processo de canonização dele, de beatificação dele, né? Podem esperar que vem por aí alguma coisa nesse sentido, né? Então, nesse momento, né? Nesse momento, a gente só espera que a graça de Deus toque as pessoas, né? E que elas ainda, no mais íntimo do coração, consigam perceber esse perfume, né? Porque sem isso é impossível E veja uma coisa, né? Eu vou falar uma coisa que pode até surpreender vocês. Por mais que a gente estude, por mais que eu dê uma grande importância aos estudos, à compreensão intelectual do momento em que a gente vive, né? Ninguém se converte pela parte intelectual. A conversão é um movimento da vontade e não do intelecto. E o que move a vontade, uma das coisas que move a vontade é isso que a Cristina falou, né? A visão das virtudes. Quer dizer, você vê uma freira. Bom, hoje você vê uma freira, você nem sabe que ela é freira, nem um padre, né? Mas antigamente você via uma freira e um padre, você identificava neles a fonte das coisas, né? Mas então, conversão é um movimento da vontade, não é do intelecto. E eu vejo que muitas conversões hoje de jovens estão passando pelo intelecto e não pela vontade. Nós discutimos isso um pouco ontem, né, Cristina? Então, essa conversão não se mantém. A conversão pelo intelecto não se mantém, né? Não se mantém. Por que nós discutimos ontem? Porque nós lemos sobre a virtude da fé, né? Que é uma virtude intelectual, mas é movida pela vontade, né? O assentimento é intelectual, a fé. Mas o movimento da inteligência, do intelecto, é forçado pela vontade, né? Na virtude da fé. Então não adianta. A Ana Paula levanta. Ou Ana Paula ou o Márcio, né? Levanta a mão. Não sou eu. É que eu tô aqui olhando para a capa desse livro, né? De São Domingos, e vendo Nossa Senhora aqui, pensando no que o senhor falou aí da humildade, da vontade, do intelecto. E pensando o seguinte, que Nossa Senhora, quando o anjo Gabriel veio anunciar a ela, né, que ela seria mãe do Salvador, ela não ficou assim, ai, mas existem tantas outras que poderiam ser. Então ela aceitou, ela sabia, ela conhecia as profecias, sabia que viria o Messias, e ela aceitou, era ela, e ela não ficou questionando isso. Será? Tem outras melhores. Ela só teve uma dúvida, Ana Paula. Como? Mas eu não conheço varão. Isso. Só a única dúvida que ela teve. Que foi sanada pelo anjo, né? Uhum. Então, isso é um assentimento, entendeu? Isso é um movimento da vontade. Foi a vontade dela que a fez aceitar. Então, ninguém se converte pelo intelecto. Ninguém. É bom a gente saber
pelo intelecto muitas coisas, né? Os preâmbulos da fé, né? Como dizia Santo Tomás, né? Mas a conversão é um movimento da vontade, não adianta, não adianta. Então, uma das coisas que eu vejo, um dos aspectos que eu vejo da crise de hoje é que, mesmo no meio tradicional, né, muitos são os convertidos pelo intelecto e não pela vontade, né? O que é uma tragédia, porque essa conversão ela não se mantém pelo intelecto, porque pelo intelecto entra muita coisa, né? Pelo intelecto entra o conhecimento da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, mas entra muitas outras coisas, né? Entra os ETs, entra todas as coisas da ciência moderna, entra o movimento dos planetas. Veja, tudo isso entra no intelecto. E a vontade vai ter que escolher, né? Desconhecer algumas coisas e dar preferência às outras. Então, não adianta, né? Por isso, assim, piedade, humildade são chamadas virtudes, não é isso? Virtude porque depende de virtus, que é força. Força da vontade, né? A humildade é uma virtude que ela precisa de uma força permanente, né? Ela não é uma coisa que você se solta na humildade, como se você estivesse boiando no mar de humildade, né? Não. Você tem que fazer força. Toda virtude significa fazer força, virtus. Inclusive, essa palavra é usada dos tratados de física em latim, virtus, né? Então, para uma pessoa ser piedosa, ela precisa de força. A piedade não é uma coisa que você respira, né? Fé, esperança, caridade, né? Cristão petista, convertido pelo intelecto, o Cristiano está falando aqui, cristão petista. Petista sem saber que é petista, né? Petista talvez que até odeie o PT, mas que é petista. Mas enfim, por isso que eu sempre falo, né, a nossa religião não é a religião do sentimento. Não é a religião do sentimento. A religião da vontade, do intelecto, né? Então, e é por isso que esses homens, né, São Domingos, né, tinham uma vontade férrea. Todos os santos, né? A vontade que eles tinham era uma coisa impressionante. Eles podiam mover o mundo com a sua vontade. Por isso que eles moviam corações, né? O que é isso, né? Uma pessoa mover o coração da outra. Mover a vontade da outra. A força dela é tanta que ela consegue, pela graça, obviamente, mover o coração da outra. Né? É desendurecer o coração da outra. Fala coração duro, né? Coração duro é aquele coração que não consegue mover a sua vontade para o outro lado, né? Tá só num lado e vai só para aquilo, né? Então é isso, né? Esses homens, esses santos, eram centros de força descomunal. Tinha mais força do que o acelerador de partícula lá do CERN, na Suíça. Eram centros de força descomunal. Uma coisa extraordinária. Então, esses homens
eram gigantes, né? Com a sua força, né? Então, veja como é diferente você considerar um homem pequenininho, magrinho, com a cabeça entortadinha assim, como humilde. E, por exemplo, eu não sei se vocês já observaram fotos, né, de papas. Se você olhar para a foto do Papa São Pio X, a única coisa que você não falaria é que ele era humilde. Aquele homem era um touro. Não tem nada de cara de humilde ali. De uma virilidade. Né? Qualquer foto que você tire, que você tenha do Papa São Pio X é um negócio. As pinturas de São Pio V, por exemplo. São Pio V era um homem. Você podia falar que ele era bravo, que ele era cruel, que ele era tudo das pinturas dele. Menos humilde. Menos humilde. Né? Uma coisa impressionante, né? A força, né? Pio XII também tinha uma postura, não é? Eu gosto muito de admirar essas fotos porque, pensando isso, né? O que você pensaria, né? De uma pessoa assim, né? Tão vigorosa, tão. Você fala, pô, esse cara não é humilde de jeito nenhum, poxa. Né? Mas é isso, gente. Falei demais hoje. Muita confusão na minha cabeça também. Desculpe aí a tagarelice. Deus lhes pague a presença, a paciência, a participação. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Na segunda, se Deus quiser, a gente volta na página 99. Nós estamos mais ou menos caminhando para a metade do livro, né? E tenham todos, então fiquem todos com Deus, certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Domingos de Gusmão, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.